Estamos de volta, hein, com você aqui de casa, sempre aqui respeitando, volto a dizer aqui, esses dias sempre estarei dizendo a vocês, para que vocês, às vezes um assistiu num dia, o outro não assistiu, né? Estamos respeitando aí a Onda Roxa e agradecendo a todos os colegas que estão trabalhando lá na sede da Rede Catedral para colocar esse programa no ar, todos que estão aí na retaguarda e nos ajudando, tá bom, pessoal? Vamos continuando assim, pelo menos por essas 2 semanas, para que possamos também diminuir esses números. E é claro que depende de nós, né? Depende de nós, depende de mim, de vocês, do Vitor, do Vitão, do Vital, enfim, da Natália, todo mundo, para que a gente possa fazer a nossa parte. É duro, gente, é difícil, muitas vezes é difícil. Mas tem aqueles que precisam mesmo de sair, né? Para ganhar o pão de cada dia, para vender suas coisas, para trabalhar, esses que façam isso, mas com as normas de segurança, e os que podem ficar em casa, como o nosso caso aqui, por exemplo, que a gente fique e ajude a todos para que os números baixem logo das UTIs e enfermarias. Bom, vamos continuar falando do clássico, mas antes, falar para você aqui da campanha dos Devotos da Piedade. Vai aparecer um QR Code à minha esquerda aqui, ó, desse lado de cá. Então, à direita do seu televisor. Então, que você possa fazer a leitura desse QR Code que aparece aí na sua telinha. Você será encaminhado para um site que você vai poder conhecer tudo a respeito da campanha, as obras sociais da campanha, os projetos que estamos envolvidos, as pessoas que estão sendo assistidas através desses projetos. E aí depende da sua boa ação, né, de fazer a doação para a gente. Aos que já fazem, o meu sempre muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque a Arquidiocese tem feito um trabalho maravilhoso, né, de assistência aos mais pobres e necessitados. Então, para você que já faz, muito obrigado. A você que não faz, fica aqui a dica para que você possa, então, fazer a leitura desse QR Code que já está aí, ó, estou vendo aqui, próximo do Vitão ali. E você fazendo a leitura, você, portanto, poderá nos ajudar também. Tá bom? Bom, vamos continuar falando do clássico aqui. Já falamos aqui da superioridade do América. O bloco anterior foi do América. Colocamos o Lisca. Vamos trazer de cara aqui o Felipe Conceição. Dá tempo de trazer aqui de primeiro o Felipe Conceição para falar um pouquinho mais do Cruzeiro, né, que tem preocupado muito aí a galera azul celeste. E o Felipe Conceição, ele vai falar sobre essa derrota. O Vital deu uma antecipada aí de que ele viu evolução. Aí também achei que faltou com a verdade o treinador cruzeirense. Mas ele comentou sobre a derrota e a gente vai ver agora. Um primeiro tempo muito abaixo e não foi uma estratégia nossa estar marcando tão baixo. Na verdade, o América nos empurrou para baixo. Nós não soubemos melhorar na marcação durante o primeiro tempo e um segundo tempo melhor até do que o América, que merecia inclusive o empate. Sobre a parada, será benéfica para a gente. Nós tivemos uma pequena pré-temporada e mais esse tempo será importante para a gente ajustar o trabalho, para a gente dar sequência nele, fortalecer algumas questões que ainda precisam enraizar dentro da equipe. Mas nós vamos aproveitar bem esse período para crescer e para trabalhar nessas questões. Hoje nós enfrentamos um América que vem com um trabalho a longo prazo, onde a equipe sabe que faz o tempo todo dentro de campo e sabe sair de algumas situações automaticamente. E hoje a equipe do Cruzeiro está sendo construída ainda. Então, quando surge uma situação adversa dentro da partida, precisa do ajuste do intervalo, precisa de uma conversa maior, de uma explicação maior. Isso é natural pelo tempo de trabalho das duas equipes. Mesmo assim, nós voltamos no segundo tempo contra um forte América e nos impomos, criamos situações, foram 8 finalizações no segundo tempo e tivemos um tempo de jogo superior ao América. Isso sim é evolução até pelo nível do adversário, pelo longo trabalho que esse adversário tem. Isso demonstrou para a gente a força que a gente teve durante a partida de crescer, de melhorar, e a gente vinha e vem num crescimento. Ô Natália Fiuza, eu vou entender a palavra evolução, porque eu ouvi a primeira vez ontem, mas estou ouvindo a segunda agora, eu ouvi atentamente o Felipe. Eu vou entender a evolução do segundo para o primeiro tempo, né? Porque assim, do Cruzeiro, eu não vi evolução não, hein, Natália?
Paulinho, eu vou entender assim como você também. Acho que é uma forma de interpretar, né, o que ele quis dizer, porque de fato o primeiro tempo foi bem inferior ao segundo, muito em função das mudanças que ele promoveu, principalmente com as saídas do Alan Ruschel e também do Jadson e também do Ayrton, que é uma peça importante no ataque cruzeirense, mas ontem nem viu a cor da bola, né? Como a gente gosta de falar. Eu seria incoerente se eu dissesse aqui que foi errado do Felipe Conceição fazer esse teste ali no meio-campo, porque a gente vem falando aqui várias vezes que ele vai usar o Campeonato Mineiro justamente para isso, para testar, para experimentar, para achar soluções. Mas eu acho que ele insistiu demais. Acho que já no intervalo ele poderia ter promovido algumas mudanças, assim como ele fez em outras partidas. E um segundo ponto, eu acho que além de mudar peças, talvez esteja na hora do Felipe Conceição começar a mudar um pouquinho até o esquema, para aproveitar melhor alguns atletas que ele tem no elenco. Eu não acho que o Marcinho esteja se adaptando bem a essa nova função, que é uma função diferente da que ele fazia lá no Sampaio Correia. Lá ele era um meia um pouco mais centralizado. Eu não vejo que ele está saindo bem aí, caindo pelos lados. Acho que a gente tem que, como o Cruzeiro tem uma limitação, ele não pode sair contratando 52 mil atletas, ele também tem que adequar os seus talentos, aquilo que ele tem na mão. Eu acho que falta esse ajuste também para, quem sabe, o Cruzeiro, enfim, evoluir como o Felipe Conceição espera e a gente também. A Nath, eu vou respeitar, ela foi educada, ela falou que não poderia criticar a alteração do Felipe Conceição em relação ao Alan Ruschel. Ô, Vital, o camarada não estava rendendo de lateral esquerdo, que é a posição de origem dele. Ele já jogou assim na Chapecoense, ok, beleza. Mas botar o Alan Ruschel de, não vou dizer nem meio armador, mas de meio atacante, ele teria que carregar a bola do meio para frente, né? Essa era a função dele, porque armador ele nunca foi. Então, assim, seria um meia atacante, aquele chamado 8,5, né? Pega a bola e carrega para frente. Colocar ele lá também, querer que ele, de um dia para o outro, da noite para o dia, vire ou Alan Ruschel, né? Ou o que vai arrebentar também, aí é difícil, hein, Vital? Bem dito por você, já não é um suprassumo na dele, na lateral, que é a posição dele. Aí você imagina querer, num clássico, em que o time, como bem disse o Conceição, ainda está em formação, está em processo, que o cara desempenha a função de ser quase que um armador da equipe, né? A cabeça pensante, o cérebro da equipe. Muito complicado, Paulinho, até mesmo porque o Alan não é um jogador iniciante, não é um juvenil, ele é um veterano, ele sabe, eu imagino que ele saiba muito bem das limitações dele. Então, assim, também, né, não vamos querer exigir do cara o que ele não é capaz de fazer. Eu acho que a função do técnico é essa, inclusive, Paulinho, extrair o máximo, o melhor de cada peça que ele tem. E eu acho que o Conceição, entre tantos erros que ele também está cometendo, porque é falho, um deles foi esse, tentar inventar o Alan Ruschel de meia de armação, né, de jogador de criatividade, que não é definitivamente a praia dele. E aí eu volto a insistir nessa história de que ele faltou com a verdade, que nem do primeiro para o segundo tempo também, eu acho que não foi tão visível assim a melhora do Cruzeiro, não. Não teve melhora também, não. Nem de um jeito, nem de outro. Ô, Vitão, a gente tem 2 minutinhos só, mas eu queria ver sua opinião no seguinte. Acho que foi o Luxemburgo mesmo, a época áurea do Luxemburgo e tal. Ele botava um esquema lá, deu 20, 30 minutos, deu errado, troca o time, gente. Vai esperar o quê? Ele não esperou nem o intervalo, né? Porque no intervalo ele nem trocou, né? Troca o time. Ele foi trocar com 10 minutos do segundo tempo. Pois é, mas troca o time, vai esperar o quê? Tá mal. Eu acho que a tentativa, o Campeonato Mineiro é para experimentar, com certeza. A tentativa é válida, embora, no meu modo de ver, um meio-campo com como ele formou ontem, Adriano, o Jadson e o Alan Ruschel, a bola não vai chegar nos atacantes, como realmente não chegou. E aí você compromete a atuação do Ayrton, que precisa de uma bola bem lançada, uma bola bem enfiada. Você compromete o Felipe Augusto, o Marcelo Moreno, a bola quase não chegou. Então, eu acho que ele escolheu errado as peças. O Alan Ruschel, quando jogou na Chapecoense, não foi ali naquela função, foi mais como se um ponto esquerda, né, um meia esquerda ali aberta, ajudando o lateral. Foi uma atuação muito pobre, inclusive do técnico. A evolução, para mim, foi só esse discurso protocolar. Realmente melhorou do primeiro para o segundo tempo, porque também não tinha como piorar, porque foi uma atuação desastrosa na primeira etapa. Mas melhorou num ponto que não conseguiu ameaçar o América. É isso. Tá certo, então. A gente vai chamar um intervalo agora, hein? A gente vai para o intervalo, tá encerrado aí o clássico, o Cruzeiro vai esperar a parada e o Felipe já avisou que para ele vai ser boa para trabalhar o time. Mas teve uma semana inteira, hein, Felipe Conceição? Essa toda aí cheinha e foi o pior jogo do Cruzeiro na temporada. Essas 2 semanas aí, aproveita bastante, hein? A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.